Nós vamos falar hoje sobre Ezequias, que assumiu um reino tão destruído quanto estava aquele vale de ossos secos. Mas antes da gente falar de Ezequias, é preciso primeiro a gente falar um pouquinho do pai dele, chamado Acaz. Veja aí no versículo 24, 2 Crônicas 28, versículo 24, diz assim: E ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, e fez em pedaços os utensílios da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor. O que ele fez com os utensílios da casa de Deus? Quebrou todos. O que ele fez com as portas da igreja? Fechou todas. Versículo 25. Também, em cada cidade de Judá, fez altos, ou seja, altares, para queimar incenso a outros deuses, e assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Ora, o restante dos seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acaz com seus pais, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, esse homem chamado Acaz, ele, quando se tornou rei de Judá, ele se revoltou contra Deus de tal maneira que ele entrou no templo, quebrou todos os utensílios, fechou as portas do templo para que ninguém mais do povo de Judá tivesse acesso ao templo, e como se isso não bastasse, está escrito que ele saiu em cada canto de Judá, levantando altares para outros deuses, só, como está escrito, para provocar a ira de Deus. Porque uma coisa é a pessoa cometer um pecado, quando ela comete inconscientemente, ela fez e não sabia a gravidade do que estava fazendo. Lembra quando Jesus orou por aquelas pessoas na cruz e disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Já é mal uma pessoa cometer um erro, mesmo que inconsciente. Agora imagine a gravidade do que é você saber o que Deus não se agrada e você fazer propositalmente para provocar a ira de Deus. Foi assim que esse homem agiu. E o pior, não foi ele fazer isso, foi ele induzir todo o povo a fazer o mesmo, que se torna ainda um pecado mais grave, porque quando você envolve outras pessoas, você erra e leva outras pessoas ao erro, se torna ainda mais grave aos olhos de Deus. Por isso, você pode depois ler o capítulo 28 na sua casa com calma, você vai ver que quando os inimigos vieram contra Judá, Deus não pôde livrar o povo. Deus não pôde livrar eles da ruína, da miséria, da dor. Por que Deus não pôde livrar eles? Porque Deus não queria? Eram eles que não queriam contar com Deus. Eram eles que não queriam se voltar para Deus. Então Deus não pôde fazer nada. Por isso veio a miséria, veio a ruína, e foi assim que Ezequias, o filho dele, assumiu o reino, totalmente destruído. E o que aconteceu? Capítulo 29, versículo 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi, o seu pai. Então aqui há duas coisas importantes. Primeiro, você repara que ao assumir o reino, ele não seguiu o mesmo erro do seu pai, porque a Bíblia diz que logo ao assumir, está escrito que ele fez o que era reto. Enquanto o seu pai fez tudo errado para provocar a ira de Deus, ele assumiu e fez o contrário, fez o que era reto. Tanto que a Bíblia diz que ele fez conforme a tudo quanto fizera Davi, o seu pai. Mas, vem cá, não tem uma coisa errada aqui não? Quem era o pai dele? Era Acaz. Mas a Bíblia diz que Ezequias fez tudo conforme
Davi, o seu pai. Como assim? É simples, pessoal. Quando Ezequias cresceu, ele tinha apenas 25 anos. Então, ele viu o seu pai, ele fazer todos aqueles erros, cometer todas aquelas atrocidades, mas dentro dele, ele pensava o seguinte: eu não quero cometer o mesmo erro. Aqui, a Bíblia faz questão de falar o nome da sua mãe, que era Bia, porque essa mulher era temente a Deus. Embora não esteja escrito aqui, mas acredita que ao mesmo tempo que ele via o mau exemplo do pai, a sua mãe dizia: olha, não é o correto que o seu pai está a fazer. E citava os exemplos de Davi, que foi um rei temente a Deus. Então, quando chegou a vez dele, quando ele sentou no trono, ele tinha que fazer uma escolha. Qual a escolha? Fazer o que a sua mãe disse que o rei Davi fez durante o seu reinado, e ser um rei como Davi, ou seguir o exemplo do pai que ele presenciou e ele viu e cometeu os erros que o pai cometeu. Então, qual foi a escolha que ele fez? Eu não vou seguir o exemplo do meu pai, eu vou fazer o que minha mãe disse que Davi fez. Eu quero ser um rei temente a Deus como foi Davi. Percebe a diferença, sim ou não? Trazendo isso para nós, não é diferente. Nós estamos rodeados de bons e maus exemplos. Você pode ter vindo de uma família totalmente desregrada, você pode ser um homem que cresceu num lar com um pai violento, mas isso não significa que você tem que ser um marido violento. Você pode ter crescido num ambiente idólatra, num ambiente incrédulo, você pode ter vindo de uma família com uma religião A, B ou C, isso não significa que você tem que fazer o mesmo. Você não é obrigado a seguir os exemplos ruins que você teve pela sua vida atrás. Você tem a palavra de Deus com os exemplos daqueles que foram tementes a Deus, para você olhar para eles e dizer o seguinte: eu vou fazer aquilo que Ezequias fez, eu vou fazer aquilo que Davi fez. Por quê? Porque eu quero que Deus seja comigo como foi com eles. Foi isso que Ezequias pensou. Ezequias pensou o seguinte: eu vi o que o meu pai fez e vi que Deus não livrou ele por causa de tudo que meu pai fazia, e eu quero contar com Deus. Então eu vou fazer o que Davi fez, eu vou ser um rei temente a Deus como Davi foi, porque quando eu precisar, eu tenho certeza que Deus vai sair na minha defesa, como defendeu Davi todo o seu reinado. Amém? Então o que Ezequias fez? Versículo 3, ele, Ezequias, no primeiro ano do seu reinado, e no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe deram as costas. Então, olhem para mim, por favor. A Bíblia diz que no primeiro ano e no primeiro mês do seu reinado, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Abrir as portas do templo que o pai havia fechado, restaurar o templo que o pai havia destruído, chamou os sacerdotes e o povo da cidade e disse para eles o seguinte: olha, nós estamos do jeito que estamos por causa dos nossos pais ter virado as costas para Deus. Vamos nos voltar para Deus, para que a gente possa conseguir sair desta situação. Então, Ezequias, quando ele assumiu o reino, ele tinha muitas coisas para resolver. Ele tinha as muralhas para reconstruir, ele tinha o exército para restaurar, porque o exército estava vindo de uma derrota, ele tinha que levantar novos soldados, construir novas armas, os campos estavam assolados pelos inimigos, ele tinha que investir no campo para tirar o povo da miséria, ele tinha muitas prioridades, e eu até acredito que por ser novo, só 25 anos,
assumir o reino com todos os oficiais mais velhos do que ele, que vinham já do reinado do pai, com certeza ele deve ter sofrido muita pressão por parte dos oficiais, dizendo para ele: olha, rei, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo, nós temos que fazer aquilo outro. Mas ele se impôs, dizendo o seguinte: não, nós temos que fazer tudo isso, mas nada é mais importante do que restabelecermos a nossa fé em quem? Em Deus. Porque Ezequias tinha consciência que ainda que ele levantasse os muros novamente, ainda que ele reconstruísse o exército que estava destruído, ainda que ele investisse no campo para produzir e tirar o povo da miséria, nada disso iria trazer mais segurança para ele e para o seu povo do que fazer o povo se voltar para quem? Para Deus. E é isso que há muitas pessoas que têm dificuldade de entender. Há pessoas que chegam na igreja com muitas necessidades. Ela precisa prosperar porque está endividado, precisa salvar o seu casamento à beira da separação, precisa ajudar um filho que está no vício nas drogas. A pessoa chega como Ezequias assumiu uma verdadeira bomba, né? Um reino que ninguém gostaria de assumir no lugar dele, só problemas, tantas coisas. E assim há muitas pessoas que chegam na igreja, cheias de necessidades. Tem gente que quando a gente vai atender ela, e a gente diz assim: senhora, qual é o seu problema? Ela fala assim: deixa eu ver por onde eu posso começar. Ou alguns chegam a dizer assim: ó, o senhor tem muito tempo? O senhor tem tempo para me ouvir? Porque é muita coisa. Então você chega na igreja cheio de quê? De necessidades. Mas o que é que Deus espera que nós venhamos fazer? Fazer o mesmo que Ezequias, ter a consciência de que, mesmo diante de todas essas necessidades, o mais importante é estabelecer a nossa comunhão com Deus, porque é dela que vai depender a reconstrução de todas as outras coisas na sua vida. Ezequias sabia que a ruína do seu povo começou quando eles viraram as costas para Deus, e a reconstrução do seu povo teria necessariamente que começar por restabelecer a fé do povo. Entende sim ou não? Então, se você está aqui pela primeira vez, sua vida está um vale de ossos secos, entenda que sua vida está assim por causa da sua fé que não está bem. Se você está hoje com a vida toda desmantelada, entenda, tudo isso é consequência do fato de você não estar com a sua fé estabelecida como deveria estar. Então não adianta você querer resolver todos esses problemas que você tem, se você não entender que o mais importante de tudo isso é você estar bem com Deus, é você estabelecer a sua fé. E então, uma vez estando bem espiritualmente, você vai assentar todas essas conquistas com base no seu relacionamento com Deus, porque é Ele que vai sustentar você para reconstruir o casamento, para transformar a família, para você conquistar financeiramente. E se você não entender isso, então você vai até conseguir muitas coisas, mas não, cedo ou tarde, todas essas conquistas vão acabar caindo como um castelo de areia, um castelo de cartas, desabar todos, porque o mais importante você não estabeleceu, que é a sua comunhão com quem? Com Deus. Percebe, sim ou não? Ela é a base de tudo. Quando você está bem com Deus, você tem estrutura para enfrentar o que for. Mas quando você não está bem com Deus, então você se perde no meio de todos os problemas. Mais para frente, você pode depois ler na sua casa a história de Ezequias, que, diga-se de passagem, depois do rei Davi, é o rei de Israel e de Judá, foi o rei que tem mais conteúdo na Bíblia. Você lê sobre Ezequias em 2 Crônicas, você lê sobre Ezequias em 2 Reis, você lê sobre Ezequias em Isaías. Só Davi teve mais momentos da sua vida registrados na Bíblia do que Ezequias. Fora Davi, Ezequias teve mais relatos, momentos da sua vida registrados. Isso não é por acaso. É para servir de testemunhos para nós, do quanto é importante a gente fazer o que ele fez. Amém? Então você vai ver que lá na frente, no capítulo 32, lá na frente, está escrito que Senaqueribe, rei da Síria, quando viu a prosperidade de Ezequias, quando viu o reino de Ezequias
crescendo, se sentiu ameaçado pela prosperidade do vizinho, se sentiu ameaçado pelo poder do exército do vizinho e quis invadir o povo de Judá, quis destruir Ezequias e o seu povo, até enviou cartas dizendo que iria acabar com eles. Sabe o que aconteceu? Ezequias pegou aquela carta, levou no templo e mostrou para Deus: está aqui, Senhor, o inimigo disse que vai acabar com a gente e que o Senhor não vai nos livrar. Sabe o que Deus fez? Deus fez o que não pôde fazer na altura do pai dele. Deus enviou um anjo. Quantos anjos? Um único. Eu acho que deve ter pegado o menor dos anjos que ele tinha. Só um anjinho. E enviou lá no exército dos inimigos e destruiu todos eles. E Ezequias não teve que levantar a espada para absolutamente nada. E por quê? Por que Deus livrou Ezequias e não livrou o pai dele? Porque Deus faz acepção de pessoas? Não. São as pessoas que decidem se vão querer contar com Deus ou não. Ezequias, ele priorizou o seu relacionamento com Deus, e quando precisou, Deus estava lá para livrar ele. Amém? Então, o que ele fez? Versículo 9, ele disse para o povo: porque eis que nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Olha só, ele chamou todo o povo e convidou todos para fazerem uma aliança com quem? Com Deus. O que significa aliança? Um compromisso com Deus. Porque muitas pessoas acreditam em Deus, mas são poucos os que têm um compromisso com essa crença, de colocar essa crença acima de tudo, de dizer o seguinte: nada é mais importante para mim do que o meu relacionamento com Deus, nada é mais importante para mim do que a minha fé em Deus, porque dela depende de todo o resto. Então, Ezequias não queria que apenas o povo se voltasse para Deus, mas tivesse um compromisso, uma aliança com Ele. Então, ele continua dizendo, versículo 11: agora, filhos meus, não sejais negligentes. Você sabe o que é negligente? O que é ser uma pessoa negligente? Negligenciar significa você saber uma coisa, saber que tem que fazer uma coisa e não fazer. Já ouviu quando tem um acidente e aí dizem: olha, foi negligência do condutor? Ou seja, o motorista sabia que tinha que parar no sinal stop e não parou, sabia que tinha que fazer determinada coisa e não fez. Então, negligência é saber que você tem que fazer algo e não fazer. E Ezequias diz: nós não podemos ser negligentes. A gente sabe o que tem que fazer. E honestamente, pessoal, cá entre nós, quantos de nós estamos aqui, sabe que tem que mudar, sabe que tem que se entregar, sabe que tem que se converter, e o quê? E não faz. Sabe aquela pessoa que diz assim: eu sei que eu estou errado, mas um dia eu me conserto. Eu sei que eu preciso me entregar, eu preciso assumir um compromisso com Deus, um dia eu sei que eu preciso fazer, um dia eu faço, um dia eu faço, um dia eu faço, e nunca faz. O que essa pessoa está sendo? Negligente. Então, Ezequias disse: não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. E aí ele termina dizendo para eles: Deus nos escolheu, Ele nos escolheu como nação santa para servir a Ele, e nós não podemos ser negligentes de não considerar o fato extraordinário de termos sido escolhidos por Deus. Sabe por que cada um de nós estamos aqui? Porque nós também fomos escolhidos. Você sabe quantas pessoas nós convidamos essa semana para estar aqui? Centenas e centenas. Foram centenas e centenas de chamadas, foram centenas e centenas de pessoas que foram convidadas, várias visitas, e você veio. Mas você não está aqui só porque você aceitou o convite.
Jesus diz, lá em João capítulo 14, versículo 6, que ninguém vem ao Pai se não for enviado por Ele. Você está aqui e aceitou o convite que lhe foi feito, porque você também foi escolhido. Você, nós estamos aqui porque fomos escolhidos para servir a Deus. E quando nós somos escolhidos para uma coisa, não adianta, você pode rodar daqui, acolá, para tudo que é lado, você só vai ter paz quando você estiver no lugar que você tem que estar. É como você colocar um sapato num pé errado. Se você quiser, você calça 40, e você põe lá o 30, o 35, o 38, você vai criar calo, você vai se ferir, você vai estragar o sapato, você só vai conseguir andar bem quando você colocar o número certo. E quando você é um escolhido, e você insiste em não aceitar esse chamado, a exemplo do que fez Acais, você insiste em fazer do seu jeito, em não querer contar com Deus, você conta com a força do braço, você quer mudar o seu marido na pancada, você quer mudar o seu filho no tapa, você quer convencer os seus clientes na sua força do braço, com a sua capacidade profissional, você quer fazer tudo na força do braço, você só vai sofrer e fazer os outros sofrerem, não adianta, sua vida só será estabelecida, você só terá paz, quando você reconhecer como Ezequias, eu tenho que me entregar a Deus, eu tenho que assumir o compromisso com Deus que Ele está me propondo, aceitar esta aliança que Ele está me propondo, e só assim é que você vai ver a paz que você tanto deseja, percebe? Sim ou não, pessoal? Então, por isso, não podemos ser negligentes, se você ainda não se entregou, se você reconhece que você precisa assumir um compromisso com Deus, não significa que você é uma pessoa má, que você é uma pessoa desregrada, uma pessoa que sai por aí afora fazendo tudo que não presta, não é isso. Mas não é só você não fazer o que é errado, é você fazer também o que de certo você ainda não fez. Não basta apenas você ser um bom marido, um bom profissional, uma boa pessoa, só isso não é suficiente. É preciso você ser um homem, uma mulher de Deus. É preciso você ter um compromisso com a sua fé. É preciso você entender que a prioridade na sua vida tem que ser o seu relacionamento com Deus. Que aí sim, quando você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, aí Ele vai poder então conduzir a sua vida. Percebe, sim ou não? Só para terminar, quando você anda no autocarro, aonde fica o assento do motorista? Fica atrás do passageiro? Fica no fundo? Aonde é que fica? E o piloto do avião? Aonde é que fica? Fica lá no fundo? O lugar de quem tem a direção sempre tem que ser aonde? O lugar de quem conduz tem que ser à frente. Até mesmo no seu carro. Quem vem de carro aqui hoje? Você vem dirigindo aonde? No porta-malas? Não foi no banco da frente? É ou não é? Por quê? Porque quem conduz alguma coisa tem que estar à frente de todos. Se você colocar qualquer pessoa à frente de Deus, é essa pessoa que vai controlar a sua vida. Você coloca o namorado à frente de Deus, é ele que vai controlar você. Você coloca os problemas na frente de Deus, ele vai controlar você. Ele que vai dizer para você dormir, não dormir, quando você vai comer, quando você não come. Não tem gente que não come, não dorme por causa dos problemas? Se você colocar os amigos à frente de Deus, são eles que vão conduzir sua vida. Tem gente que não faz nada sem perguntar a opinião dos amigos. E por isso a vida da pessoa não sai do lugar, porque quem está conduzindo é outras pessoas. Se você quer que Deus conduza a sua vida, Ele está dizendo, eu tenho que sentar onde? Na frente. Eu tenho que ser o primeiro. Porque se eu não estiver na frente, eu não posso conduzir sua vida. Amém? Então, eu quero fazer uma oração por você que diz o seguinte, eu quero seguir o exemplo de Ezequias. Eu quero colocar Deus à frente de tudo na minha vida. A partir de hoje, eu vou lutar para salvar a minha família, eu vou lutar para restaurar meu casamento, eu vou lutar pela minha vida profissional com todas as forças,
mas nada vai ser mais importante para mim do que o meu relacionamento com Deus. Então fique de pé, por favor.